Olá, meus queridos alunos do 9º ano. Vamos para mais uma aula, certo, galera? Nessa aula estudaremos sobre o período composto. Lembrando que esse conteúdo nós já estudamos no 8º ano e também já estudamos no iniciozinho do ano. Então, aqui nós iremos apenas fazer uma revisão, tá certo, pessoal? Então, prestem bastante atenção. Então, pessoal, o que seria, um período composto? O período composto é aquele período que possui mais de uma oração, certo? Então, período simples, nós temos apenas uma oração, ou seja, teremos apenas um único verbo. E o período composto é aquele que possui mais de uma oração, ou seja, que possui mais de um verbo. O período composto, pessoal, ele é dividido, em duas partes. Ele é dividido em coordenação e em subordinação. Então, nós teremos o período composto por coordenação, que nós teremos orações coordenadas, e o período composto por subordinação, que teremos orações subordinadas. Então, as orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente. O que seria isso, professora? Elas são independentes, pessoal, porque elas não têm nenhuma relação, certo? Uma com a outra dentro do período. Vamos observar aqui no exemplo. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Então, vejam aqui, pessoal, que nós temos o verbo trouxe e nós temos o verbo leu. Então, aqui nós temos dois verbos, Nós temos aí o período composto. Agora, veja, quando eu digo que eu lhe trouxe o livro, mas você não leu, essas duas orações, elas não exercem nenhuma relação de uma com a outra, elas são independentes, elas não dependem uma da outra para terem sentido, ok? Então, se eu dissesse eu lhe trouxe o livro, vocês compreendem, e se eu dissesse você não leu, vocês também compreenderiam, tá certo? Então, por isso, elas não exercem nenhuma função de uma relação com a outra, ok? Então, essas orações coordenadas, pessoal, elas se dividem, em dois tipos. Elas podem ser coordenadas assindéticas, Essas assindéticas, elas não têm, conjunção, ok? Então, assindética porque não tem conjunção. E elas também podem ser coordenadas sindéticas, que no caso aí elas são sindéticas porque vai ter a presença de uma conjunção coordenativa, ok, pessoal? Então, vamos lá, recapitulando. As orações coordenadas, elas se dividem em assindéticas, quando não há conjunção, e sindéticas, quando tem conjunção. As coordenadas sindéticas, pessoal, ela vai se classificar em 5 tipos, ok? Então, ela pode ser aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa. Então, vejamos aqui, a oração coordenada se divide em 2 tipos, a sindética quando não tem conjunção e sindética quando tem conjunção. Então, quando há conjunção, ela é sindética e se divide em 5 tipos. Ela pode ser aditiva, ela pode ser adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E aqui nós iremos ver, pessoal, a classificação, as conjunções e alguns exemplos relacionados a essas orações coordenadas, ok? Então, a primeira delas é aditiva. Quando é que nós temos uma oração aditiva? Pessoal, a aditiva é uma oração que ela vai expressar soma, uma adição, ok? Então, as principais conjunções coordenativas aditivas são e, nem, mas também. Veja que essas conjunções, elas vão acrescentar, adicionar alguma informação nova dentro do texto. Então, vejamos o exemplo. Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Então, esse nem é uma conjunção aditiva, porque ela adiciona uma nova informação. O amigo não veio e nem mandou notícias, Então, aí tem uma adição aí. Eu adiciono informações dentro da minha frase ou dentro da minha oração. A adversativa, pessoal, quando que ela é adversativa?
Quando ela vai expressar uma oposição, um contraste de ideias, ok? Quais são essas conjunções? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Vejamos o exemplo. Ele era muito rico, mas não era feliz. Então veja que nós temos aí, pessoal, uma oposição. E quando nós temos essa oposição de ideias, nós temos, né, a adversativa. Qual é aí, pessoal, a nossa conjunção principal adversativa? É o mas. É tanto que nas provas externas sempre caem questões referentes ao mas. Esse mas, MAS, é uma conjunção adversativa de oposição. Por quê? Veja que na frase a ideia, né? Ele era muito rico, mas, vejamos, tem uma oposição, mas ele não era feliz. E pessoal, algo interessante é que todas as conjunções adversativas, elas podem ser substituídas, tá? Por outra conjunção adversativa, sem que haja nenhuma mudança de sentido dentro da oração. Eu poderia colocar, ele era muito rico, porém não era feliz, que a ideia será a mesma, ok? A alternativa. Quando que eu tenho uma oração alternativa? A alternativa, pessoal, tem um sentido de exclusão, ou seja, de excluir uma informação. Quais são elas? Ou, ora, quer. É bem fácil, porque além de ter essa ideia de exclusão, né, é uma alternativa, tem essa alternância, ou é uma coisa ou é outra, ok? Vejamos o exemplo. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Então veja que há uma exclusão. Se o tempo melhora, não chove, ok? E se chove, o tempo não melhora, né? Então tem essa alternância de informações. E há sempre essa repetição, ela é bem fácil de ser identificada. A conclusiva, pessoal, tem a ideia de conclusão, tá certo? A conclusão de um pensamento. Quais são aí as principais conjunções? Portanto, logo, por isso, pois, tá certo? Esse pois é anteposto ao verbo. O que seria anteposto, né? Antes do verbo. Aí nós temos o exemplo. Este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado, né? Então temos uma conclusão de informação, né? Então aí a principal conclusiva, a principal conjunção é o portanto. E por último, né, a explicativa. A conjunção aí, aliás, as orações coordenadas explicativas, né, ela vai ter aí uma explicação de uma ideia, de um pensamento. Então, nós temos o porquê, o que e o pois, depois do verbo, tá certo? São as principais conjunções. Então, vamos ver o exemplo. Volte logo, porque amanhã será tarde. Então, veja que nós temos essa explicação, tá certo? Então, aqui, pessoal, sempre na oração é bom a gente analisar, tá certo? A ideia para a gente poder entender qual é o tipo de oração coordenada que vem expressa, ok, pessoal? Então, agora nós iremos ver as orações subordinadas. A oração coordenada ela é independente, tá certo? Já a subordinada, quando eu falo que é subordinada, é porque ela depende de alguma coisa. Ou seja, ela vai depender de outro termo para ter sentido, ok? Então, a oração subordinada, o termo sintático, é a parte de um enunciado que não tem sentido próprio, ou seja, ela vai precisar de uma outra oração, né, que a subordine, ou seja, que seja a principal. Vamos ver aqui o exemplo. Eu disse que o livro estava aqui. Pessoal, se eu dissesse a vocês apenas assim, eu disse, aí vocês me perguntariam, o que? Tá certo? Porque falta aí uma informação para que esta minha oração ela tenha sentido. Por isso que as orações subordinadas, elas são subordinadas, elas são dependentes. Elas precisam de um outro termo para que tenha sentido, tá certo? As orações subordinadas, elas vão se dividir em 3 tipos de orações.
Então, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Nesta aula, nós iremos revisar sobre as orações subordinadas adverbiais e nas aulas posteriormente nós iremos ver os outros tipos de orações subordinadas, tá certo? Então, aqui nós temos as orações subordinadas adverbiais, conhecidas aí pela sigla, tá certo? OS-ADV. Então, uma oração ela é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Pessoal, as orações adverbiais, elas funcionam como adjunto adverbial. E nós já estudamos nas classes gramaticais e também aí quando nós estávamos estudando os acessórios, né, os termos da oração, que o adjunto adverbial, ele sempre vai exprimir uma circunstância, tá certo? Então, aí as adverbiais, né, as conjunções, elas vão exprimir também circunstâncias, tá certo? Essas orações subordinadas adverbiais, elas são divididas em 9 tipos, nós até já estudamos sobre elas. Então, elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então, aqui nós temos as 9 conjunções, aliás, as 9 orações subordinadas adverbiais, tá certo? E também as conjunções que fazem parte dessas orações. Aqui nós iremos ver os exemplos, tá certo, pessoal? Então, aqui nós temos, né, a oração causal. Quando que ela é subordinada causal, né? Então, pessoal, primeiro nós temos que entender que todas as orações subordinadas adverbiais, elas exprimem também uma ideia, né? Ou seja, uma circunstância. Então, a oração subordinada adverbial causal, ela vai exprimir aí uma causa ou um motivo. Quais são as principais conjunções? Nós temos o porquê, o pois e uma vez que. As comparativas, né? Ela tem uma ideia de comparação. A principal conjunção é o como, tá certo? Então, porque compara duas ideias. A concessiva, ela exprime aí uma concessão. A principal conjunção, pessoal, é embora, só que nós temos as outras, né? Ainda quando, mesmo que, posto que. As orações condicionais, elas vão exprimir uma condição. Quais são as conjunções que fazem parte aí? Nós temos o se, o caso, contanto que e o desde que. Conformativa, de conformidade, conforme, como, consoante e segundo. Consecutiva, de consequência. Aqui, pessoal, a consecutiva, ela é bem fácil de ser identificada, porque além de exprimir uma consequência, ela sempre vem acompanhada da conjunção que, precedido de um termo intensificador. Quais são esses termos intensificadores? São aí o tal, o tanto, o tão e o tamanho, tá assim? Tal que, tanto que, né? Tamanho que. Então, sempre elas vêm acompanhadas assim, tá certo? Afinal, as orações subordinadas adverbiais finais, elas vão exprimir uma finalidade. Então, quais são as conjunções aí finais? A fim de que e para que. São as principais conjunções. Proporcional, elas vão exprimir uma proporção, tá certo? Então, a circunstância de proporção. As duas mais usadas e as que mais aparecem aí, pessoal, em orações, em provas externas, é a proporção que e a medida que. E por fim, não menos importante, nós temos aí a oração subordinada temporal, que vai exprimir tempo, tá certo? Quais são aí as conjunções temporais? Nós temos o quando, o enquanto, assim que, logo que. Tá certo, pessoal? Então, aqui estas orações, para a gente poder identificar, a gente tem que também saber, além das conjunções, identificar a ideia, tá certo, pessoal?
Os exemplos dessas orações vocês têm lá no bloco de atividades, tá certo? Na explicaçãozinha que eu coloquei lá. Então vejam aí os exemplos para que vocês elucidem melhor, tá certo? Eu não coloquei aqui no vídeo porque vocês já têm aí no caderno de atividades de vocês. Então, qualquer coisa, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e podem entrar em contato comigo. Até a nossa próxima aula, pessoal. Forte abraço!